Olá, amigos do canal Roteiro Espírita. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do estudo dirigido do Livro dos Espíritos. Conforme já é do nosso conhecimento, nós estamos semanalmente estudando algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nas quais nos embasamos a partir de cada capítulo que compõe o livro, nas suas 4 partes. Estamos ainda no livro 2, no primeiro capítulo. Hoje, em especial, nós vamos tratar a respeito do mundo normal ou primitivo, considerando que no último encontro, no nosso último vídeo, nós falamos sobre a natureza e a origem dos espíritos. Portanto, veremos a partir de 4 perguntas do Livro dos Espíritos, no que se refere a essa parte, sobre esse tema. As perguntas escolhidas foram as de número 84, 85, 86 e 87. Lembrando que nesse subtema, que é o mundo normal e primitivo, Kardec ele vai tratar especificamente sobre a realidade do mundo espiritual, que, diga-se de passagem, é algo extremamente importante, porque, conforme nós sabemos, ele faz parte da nossa realidade espiritual. É o mundo normal, verdadeiro, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos após a morte. Dito isso, nós vamos então passar às perguntas, fazendo breves comentários em torno da questão proposta. Tudo bem? Então vamos lá. Allan Kardec, na questão 85 do Livro dos Espíritos, ele vai fazer o seguinte questionamento: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Observem que Kardec ele já tinha essa preocupação quando do estudo daqueles fenômenos espíritas, daqueles eventos que ocorriam à sua época em Paris, nos salões parisienses. Ele pôde detectar, dentro das suas pesquisas meticulosas, que existiam essas duas realidades, a realidade corporal e a realidade espiritual. Consequentemente, já que os espíritos viviam no mundo espiritual e nós, encarnados no mundo material, ele teve essa preocupação de querer saber dos espíritos benfeitores qual desses dois mundos, o espírita ou o corporal, era o principal na ordem das coisas. Ao que os espíritos disseram a Kardec: vejamos, o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Logo, nós podemos entender que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, primeiro, de onde nós saímos e para onde nós retornaremos. E é interessante também que Kardec ele vai questionar, e veremos logo depois, na questão seguinte, até que ponto nós, enquanto mundos corporais materiais, sobreviveríamos caso não os tivéssemos. Então, voltando ainda à questão 85, preexiste o mundo espiritual, significando dizer que ele já existia antes da matéria, porque é uma criação divina, tal qual é o mundo material, o mundo das formas. É como dissemos também no vídeo anterior, quando Jesus considerou que o Pai trabalhava até hoje, porque ele está constantemente criando. E uma das suas criações são os mundos. Então, o mundo espiritual, daquele que nós tememos por conta da morte, na maioria das vezes,
é o verdadeiro, preexiste sobre a matéria. Vejamos então a questão 86, em que Kardec ele vai fazer a seguinte questão. Observemos. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Olha que legal, é uma pergunta inteligente, sábia, em que Kardec tem essa preocupação de saber, conforme dissemos um pouco antes, se esse mundo corporal poderia deixar de existir. Se nós poderíamos seguir na nossa trajetória evolutiva, independentemente do mundo material. Ao que os espíritos disseram, certamente dê certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E aí a gente pode ir para aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, e que também teremos a oportunidade de ver e discutir, quando Kardec questiona se os espíritos têm o poder de nos influenciar sobre as nossas vidas e sobre os nossos pensamentos. E eles dizem que sim, e às vezes são eles que nos dirigem. Portanto, essa coexistência entre ambos é tão proximal, é tão real, que nem sempre a gente consegue separar um e outro. Na verdade, nós assim o fazemos por uma questão metodológica, didática, mas eles se interpenetram, eles estão interrelacionados de tal sorte que não conseguiríamos separar um do outro. E nesse ponto é interessante que a gente pense, porquanto tudo que eu faço terá uma correspondência, uma extensão para o mundo espiritual, tal qual eles de lá para cá. Somos a todo momento influenciados pelo mundo espiritual, como igualmente nós também o influenciamos. É como já foi dito aqui em algum momento. Kardec, ou melhor dizendo, Emmanuel, ele vai considerar que nós precisamos do mundo espiritual tanto quanto o mundo espiritual necessita de nós. Quanto mais consciência eu tenho dessa realidade espiritual, melhor para poder desenvolver as tarefas que eu preciso fazer. Estabelecendo esta sintonia entre os dois planos da vida. E com isso, terei melhores resultados na minha vida. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Então tá. Vejamos a questão de número 87. Esta também é muito interessante, porquanto Kardec ele vai tratar dessa questão do espaço circunstancial em que vivem os espíritos. Vejamos a questão. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Até que ponto nós espíritos, enquanto desencarnados, estamos? Nós nos limitamos a um espaço circunscrito? Ou temos essa abrangência de permear, de perpassar, de estar em todos os locais? Os espíritos disseram a Kardec algo também, como sempre, muito pertinente e interessante. Vejamos. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Logo, não existe um local determinado em que eles, os espíritos, não estejam. Na verdade, nunca estamos sozinhos. Eles estão sempre presentes em nossas vidas. Quer nós acreditemos, quer não, eles fazem parte do nosso existir. Porque, na verdade, somos nós mesmos.
nos interrelacionando, ora no corpo, ora fora do corpo. Mas é fato de que essa comunhão de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de vivência entre os dois planos da existência, elas são constantes. Seguindo ainda, eles dizem: tendes muito deles de contínuo a vosso lado, a prova, observando-se e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditas, ao menos adiantados. E esse ponto é interessante porque a gente precisa compreender que o fato de ser espírito ou estarmos na condição mormente fora do corpo não nos dá a condição de tudo penetrarmos, de tudo sabermos, porque apesar dessa possibilidade de ir e vir, mas existem, de acordo com o nível moral e espiritual, desse adiantamento evolutivo, chamemos assim, lugares restritos e possíveis. Assemelha-se muito àquelas pessoas que têm dinheiro. Teoricamente, todos nós podemos viajar, podemos ir para onde quer que estejamos. Entretanto, quanto mais condições financeiras, sociais e intelectuais você tem, mais a probabilidade de expansão dessa grande área espacial na qual nós nos movimentamos. Porque quando nós consideramos a questão financeira, quando não a temos de uma forma privilegiada, a tendência é nós ficarmos em um espaço circunscrito menor em relação àqueles que têm a possibilidade, por exemplo, de viajar, de ir para a Europa, de conhecer o mundo, porque esta condição lhe é favorável. Assemelha-se também do ponto de vista moral, em que quanto mais evoluído é o espírito, mais a probabilidade dele expandir-se do ponto de vista perispiritual e ir para regiões mais adiantadas, mais distantes do que aqueles menos aquinhoados dessas virtudes. Porque até mesmo no mundo espiritual isso acontece. O fato de estar desencarnado não significa dizer que o espírito tem a liberdade de movimentação a todos os lugares, aonde quer que ele deseje estar. Primeiro, por conta da força do pensamento, que nem sempre nós temos isso devidamente desenvolvido. Outro, por uma permissão espiritual. Espíritos já que ficam em uma região tão circunscrita, menor até do que quando encarnado ele estava. Mesmo possuidor, quando encarnado, de recursos financeiros favoráveis. Então isso é interessante para a gente entender como o mundo espiritual, embora seja uma interpenetração do material, mas existem leis, regulamentos, condições que nem todos os espíritos têm a possibilidade de movimentação, tal qual alguns outros mais desenvolvidos moralmente. Mas nós deixamos também mais uma pergunta, antes de nós adentrarmos a esse resumo do tema, conforme vimos no último vídeo, e assim veremos nos próximos, que é exatamente a pergunta de número 4. A pergunta de número 84, que na verdade é a primeira, em que Kardec abre esse subtema, que é mundo normal primitivo,
com a seguinte questão: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E ele não poderia deixar de iniciar o subtema com esse questionamento, já que ele vai falar do mundo espiritual. Observe, os espíritos constituem à parte um mundo fora daquele que vemos, o material? E os espíritos disseram: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas, ou incorpóreas. Vou repetir. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Lembrem-se que nós somos seres inteligentes da criação. Os espíritos fazem parte desse mundo incorpóreo que nós vimos ontem, ou no último encontro, que foi origem e natureza dos espíritos. Existe o espírito com E minúsculo e o com E maiúsculo. Nós fazemos parte do E maiúsculo. Portanto, é importante que compreendamos o sentido dessa realidade, até para nos posicionarmos frente a ela. Então, eles fazem parte, os espíritos desencarnados, de um mundo à parte, fora daquele que nós vemos a olho nu, que é palpável, que é visto pelos nossos olhos. Precisamos entender essa realidade para poder viver como espírito. Para que quando da oportunidade do retorno à pátria espiritual, tenhamos a lucidez do discernimento, a consciência espiritual. E assim a gente pode, a partir daí, considerar e resumir esse subtema. Por mais que não acreditemos, por mais que achemos que a vida se circunscreve apenas ao que é perceptível a olho nu, a matéria, mas queiramos ou não, acreditemos ou não, fato é que nós estamos entrelaçados, permeados, tal qual o peixe submerso no oceano, a toda esta vibração espiritual, a qual nós estamos também submersos no que se refere à água para os peixes. Entende? O que a gente pode extrair desse capítulo? O que fica para nós? Senão a consciência cada vez mais reta, clara, de que somos espíritos. De que precisamos viver a nossa identidade espiritual. De que estamos sendo chamados pela doutrina espírita para nos reconhecermos espíritos. Que nascemos, que morremos, que renascemos para progredirmos sempre. Porque é da lei de Deus. Esse seria, companheiros e companheiras, o resumo desse subtema. Claro que nós poderíamos estender mais sobre o tema. Mas vocês podem buscar uma melhor fundamentação no próprio livro dos Espíritos, como também no livro Depois da Morte, de Leon Denis, no qual ele vai tratar a respeito desta realidade. Ou ainda um outro livro dele, chamado No Invisível, porque vai tratar desta realidade. Ou, se quiserem, recorram à nossa palestra que fizemos recentemente, no último sábado,
em que nós tratamos desta realidade, a vida espiritual. Porque a proposta desse nosso estudo dirigido é não nos estendermos muito do ponto de vista da gravação dos vídeos, para estimular a você ou a vocês a pesquisarem e estudarem. Isso aqui é apenas um aperitivo no qual nós nos permitimos trazer para ter aquela sensação, gosto e a vontade de estudarmos doutrina espírita. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim sendo, nós vamos então finalizar esta nossa atividade trazendo a frase de Kardec, que é muito correlata ao tema ou subtema de hoje, em que ele vai dizer exatamente o seguinte: vejamos. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Olha que coisa interessante. Os homens colherão na vida espiritual o fruto do que semearam, que tanto pode ser os da coragem como os da fraqueza. Quanto mais consciente eu estiver desta realidade, mais eu estarei investindo no plantio para que os frutos se deem pelo nível da coragem, pelo bom desempenho, ou como disse Jesus, como sendo fruto de 60, de 100 por 1. Que seja para nós a oportunidade bendita de nós multiplicarmos os nossos talentos. Que a gente possa investir com a coragem, com a vontade, com o desempenho, o que nós pudermos de melhor. Porque somente assim sairemos daqui, de retorno ao mundo espiritual, na consciência de paz, apaziguados com a nossa consciência, e não mais como de outras feitas, com a consciência de culpa, com o sentimento de desperdício de tempo, de uma encarnação não produtiva, não valorada, não enriquecida de valores e de virtudes morais e espirituais. Porque não basta estar encarnado ou mesmo desencarnado. O que deve prevalecer são as nossas construções. Porque Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. A cada um mediante o que estiver sendo feito pelas escolhas feitas. Pelo livre-arbítrio, porque nós temos a liberdade, tal qual os espíritos, de irmos e de virmos, de fazermos mediante aquilo que nós pré-julgamos como sendo certo, como sendo bom, como sendo prazeroso. Deus não vai nos impedir de tal, mas as consequências desses frutos, conforme diz Kardec, que nós colheremos na vida espiritual, vai depender dos resultados. Se forem da coragem, bom e fiel servidor. Dar-te-ei muito mais, ou seja, aquele espírito será dotado de maiores recursos, de possibilidades, para que na próxima encarnação seja muito mais fortalecida pelas conquistas morais, por conta do desempenho anterior.
mas igualmente poderá ser o fruto da fraqueza, tal qual aquele servidor que enterrou o seu talento. E que o Senhor disse a ele: mau e infiel servidor, lhe será tirado tudo quanto ainda não tens. E se você me permite dizer, a maioria de nós retornamos ao mundo espiritual, esse mundo incorpóreo, nessa condição. Portanto, é importante que nós tenhamos a consciência desta realidade para que a gente não sofra as consequências das nossas próprias escolhas. No mais, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado a todos.